Salmo de número 126. Para quem está conosco hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de mensagem nos salmos de peregrinação. Os salmos são divididos em classes. Existem salmos messiânicos que apontam para Jesus, existem salmos de lamentos, né? O próprio nome já diz para que serve, e existem esses salmos de peregrinação. São 15 salmos, do Salmo 120 ao 134, que os judeus cantavam enquanto caminhavam para Jerusalém nas grandes festas judaicas. Essa peregrinação até Jerusalém é uma analogia da nossa peregrinação até a Nova Jerusalém. Então, os salmos de peregrinação, os irmãos já perceberam, que se encaixam perfeitamente com a nossa caminhada. As dificuldades que nossos irmãos tinham em vindo de toda a parte de Israel, fluindo para Jerusalém, são as mesmas dificuldades que nós encontramos em nossa caminhada cristã. Por isso que esses salmos têm sido tão valiosos, têm tantas aplicações para a gente. Chegamos hoje no salmo de número 126. Eu vou ler para os irmãos e depois nós oramos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, porque tivemos mais uma vez a chance de ler uma porção da Tua palavra aqui nesse lugar. Mas agora nós carecemos da atuação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender, nos dando iluminação, para que consigamos entender a Tua vontade revelada através das Sagradas Escrituras. Venha agora com poder agir em minha vida, ó Espírito Santo, e na vida dos meus irmãos também, para que mais uma vez a Tua igreja seja edificada através da Tua palavra e o Teu nome, ó Deus, seja exaltado aqui nesse lugar através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da cidade de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele disse o seguinte: regozijai-vos sempre. Conhece esse texto, né? Observe que isso não é uma dica de Paulo, não é um conselho do apóstolo Paulo. Regozijai-vos sempre é uma ordem, é um mandamento. Então já concluímos que, sem dúvida, esse é um dos mandamentos mais difíceis de nós obedecermos. Não conheço ninguém que tenha conseguido viver assim, sempre alegre, sempre satisfeito, sempre feliz. Mesmo aquela pessoa que você conhece, que está sempre sorridente, ela não vive assim o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano. É impossível. E isso acontece, irmãos, porque nós temos uma percepção equivocada sobre alegria ou sobre felicidade. O nosso conceito de alegria se encaixa perfeitamente com aquela alegria dos sentidos. A alegria dos sentidos é aquela felicidade que sentimos fruto de alguma experiência vivida. Uma alegria que é resultado de uma boa experiência, algo bom que nós ouvimos ou que nós saboreamos, algo que nos agrada. Um toque prazeroso, por exemplo, um abraço afetuoso nos causa alegria. Então, quando acontece algo de bom em nossa vida, nesse momento,
Porém, apenas nesse momento nós nos alegramos. Essa é a alegria dos sentidos. Mas, irmãos, nós fomos chamados a viver não a alegria dos sentidos. Não essa alegria que depende de questões temporárias. Não é esse tipo de alegria que somos convidados ou ordenados a viver. A alegria que o cristão deve desenvolver é a alegria da fé, diferente da dos sentidos. A alegria humana ou dos sentidos baseia-se nas coisas presentes, ao passo que a alegria da fé encontra-se fundamento nas coisas futuras. Encontramos a alegria humana no bem do corpo, mas a alegria da fé é encontrada no bem da alma. A alegria humana é governada pelas circunstâncias, mas a alegria da fé é governada por promessas ainda não vividas, ainda não vistas. A alegria humana descansa sobre os fundamentos desse tempo, desse mundo, ao passo que a alegria da fé descansa sobre fundamentos eternos, inabaláveis. Então, esse é o problema. Da mesma forma que é muito mais fácil vivermos pelo que nós vemos, ao invés de vivermos pela fé, também é muito mais fácil nós nos alegrarmos por aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos. Temos sérias dificuldades em nos alegrar somente e tão somente com questões eternas. E questões eternas sérias, como salvação em Jesus, a graça de Deus, o sangue derramado, a mão de Deus operando no curso da história, as promessas futuras de Deus. Olhe, aqui eu já lhe dei uma lista de coisas com as quais poderia suficiente alegrar o nosso coração para sempre. Mas, infelizmente, as pessoas não são assim. A alegria ou a felicidade depende das circunstâncias. A pessoa é feliz enquanto tudo lhe vai bem. A alegria da humanidade toda depende das circunstâncias. Qual é o problema com a gente nessa questão? É que um cristão não pode viver assim. Um filho de Deus não pode ser aquele que depende das circunstâncias para estar alegre. Um filho de Deus não pode ser aquele que depende de coisas passageiras para alegrar o coração, para se alegrar de forma perpétua, perene, verdadeira. Não, irmãos. O salmo que nós lemos hoje nos traz lições preciosas justamente sobre alegria e como ou onde um filho de Deus encontrará fonte para uma alegria verdadeira, perpétua, duradoura e eterna. Mas antes de iniciarmos de fato a exposição, preciso chamar a atenção dos irmãos para a forma como esse salmo foi dividido. Há duas partes bem distintas aqui no Salmo 126. A primeira do versículo 1 ao 3 e a segunda do versículo 4 ao 6. Na primeira parte, o salmista olha para o passado. Os irmãos vão perceber isso. Mas na segunda parte, ele olha para o futuro. A gente vai perceber que, em momento algum, ele olha para o presente. Porque o presente pode não colaborar para uma vida feliz. Mas o que ele enxerga no passado e o que ele enxerga no futuro é suficiente para alegrar verdadeiramente seu coração. Vamos ver que a verdadeira alegria na peregrinação é encontrada quando o servo de Deus olha atentamente para a história, mas também quando ele olha atentamente para frente. Olhar para o passado e olhar para o futuro, e assim eles consolidavam um tipo especial de alegria no coração e pela graça de Deus, se o Senhor tiver misericórdia de nós. É isso que iremos aprender hoje aqui.
Seguindo no Salmo 126, o salmista iniciou esse cântico estimulando sua alegria, olhando para o passado. Ele olhou para a história, então encontrou razão para alegrar-se. Irmãos, nós já temos falado muito aqui sobre a importância de considerarmos o nosso passado, sobre a importância de considerarmos a história, considerarmos tudo que o Senhor já fez ao longo da história pela humanidade, mas também por nós, pessoalmente. A ação de Deus, as mãos operosas de Deus, a atuação do Espírito Santo ao longo da história é suficiente para aquecer o nosso coração. Temos falado muito disso. Mas hoje, aqui no Salmo 126, para alegrar o coração, o salmista também trouxe à memória um fato histórico, um momento histórico, onde é visível a mão de Deus operando. Tem hora que a gente fica meio com dúvida, né? Se foi sorte ou azar. Mas tem hora que a gente olha para a nossa história e a gente percebe nitidamente, foi Deus quem fez. Foi o Senhor que abriu. Foi o Senhor quem fechou. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor quem operou. Foi isso que ele fez no primeiro versículo do Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, andávamos como quem sonha. Olha que alegria. Irmãos, primeiramente preciso lembrá-los que a palavra sorte aqui não tem o mesmo sentido de sorte dos nossos dias. Não é isso. Sorte, nesse texto, não significa um evento ou circunstância que acontece por acaso e traz um resultado favorável. Esse é o nosso conceito de sorte, não é verdade? Sorte, aqui nesse texto, não é aquela força imaginária que supostamente influencia os acontecimentos independentemente da vontade humana. Essa é a concepção moderna de sorte. Mas também sorte aqui nesse texto não tem relação alguma com riquezas ou tesouros humanos. Também não é isso que é sorte aqui no Salmo 126. A palavra traduzida por sorte aqui aponta no original para uma ação poderosa de libertação de Deus. É isso que significa a palavra sorte no original. Vejam bem. Muitos consideram que o autor desse salmo foi o escriba Esdras, o mesmo que escreveu o livro Esdras. Muito considera que foi ele. Há uma grande possibilidade, então, dele estar se referindo à libertação do cativeiro da Babilônia, quando ele escreveu esse salmo. Com isso, o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando ele, o Senhor, livrou Israel do seu cativeiro. 70 anos cativos na Babilônia, e o Senhor os arrancou daquele lugar. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida, se alguém tem a Revista e Corrigida aí, o versículo 1 está exatamente assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como quem sonha. Sorte aqui é isso. É uma ação libertadora de Deus. Vejam que o primeiro resultado dessa ação de Deus foi, segundo o salmista, que eles ficaram como quem sonha. Você compreende o que é isso? Ou seja, o que o Senhor fez foi tão maravilhoso, foi tão surpreendente, foi tão inesperado que eles mesmos tinham dificuldade de acreditar que era verdade. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa. Você achar que é tão bom que você acha que é um sonho. Eu me lembro de alguns episódios que era tão ruim que eu achava que era um pesadelo. A analogia serve também, não serve? Eles não acreditavam no que estava acontecendo. Então, se nós lembrarmos da história dos 70 anos que Israel ficou exilado na Babilônia, vamos perceber que esse período, ou aquele período, se encaixa perfeitamente com esse salmo. Quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, só para a gente contextualizar, depois da morte do rei Salomão, a nação foi dividida entre o povo do norte e do sul.
O reino do norte e o reino do sul. As tribos rebeldes do norte ficaram com o nome de Israel, mas a capital era Samaria. As tribos do sul ficaram com o nome de Judá, mas a capital era Jerusalém. O interessante é que o reino do norte já tinha sido levado para a Síria e acabou, foi extinto como povo. Anos depois, foi a vez do reino do sul, Judá, ser levado cativo para a Babilônia. Irmãos, enquanto eles caminhavam em cativeiro, para trás ficou uma cidade arrasada, Jerusalém ficou destruída, o templo do Senhor foi profanado e destruído, muita morte, muita destruição, e Nabucodonosor carregando, conduzindo aquela nação que já foi a mais poderosa da terra, conduzindo agora para o exílio. A única certeza que os filhos de Deus tinham é que aquele era o final da história deles. A única certeza que eles tinham, a única convicção que eles tinham é que, enfim, acabou a história de Israel. Lá atrás, séculos e séculos antes, quando eles entraram na Terra Prometida, o Senhor os alertou através de Moisés, através de Josué, através de dezenas ou centenas de profetas, que da mesma forma que o Senhor os deu a Terra Santa, o Senhor os tiraria dali em caso de iniquidade. Então, irmãos, a caminhada para a Babilônia era aquela caminhada de quem tinha certeza que era o final de história. Era o fim deles como povo de Deus. Era o fim dos filhos de Abraão. A eliminação completa da nação escolhida. Eles tinham certeza disso. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério nesse período, em Babilônia. Eu vou ler para os irmãos o que está escrito em Ezequiel 37. O profeta diz que o Senhor o levou. Pense no contexto. A nação toda exilada, em uma terra estranha e pagã, crendo que como povo eles já estavam mortos. Então o Senhor pegou o profeta Ezequiel e levou a ele em um vale de ossos sequíssimos. Palavras de Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 11, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel? Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Uma pausa. Nesse momento, Deus está falando para Ezequiel que ele concorda com o povo. Esse povo acha que morreu como povo. Esse povo acha que eles seriam extintos aqui na Babilônia, e tudo isso é verdade. Como povo, de fato, eles estão mortos. Mas o versículo 12 diz assim: Portanto, profetiza e diz-lhes o seguinte: assim diz o Senhor. Profecia para os ossos secos, não para o povo. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13 de Ezequiel 37. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Depois, anos depois dessa profecia, no ano 538 a.C., o rei Ciro permitiu, enfim, o retorno de Judá para Jerusalém. Queridos, é justamente essa ação poderosa, soberana, gloriosa, maravilhosa de Deus, de ressuscitar um povo que já estava morto e reconduzir de novo a sua própria terra. Era essa ação de Deus que o salmista tinha em mente quando ele escreveu: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, andávamos como quem sonha. Parecia um sonho. Ninguém acreditava porque não fazia sentido. O povo não estava apenas escravo, como foi no Egito. O povo estava morto. Deus concordou que o povo estava morto. Mas o que é que o Senhor falou através de Ezequiel? Eu vou abrir a sepultura e vou arrancar vocês da sepultura. Não é sem razão que o salmista diz que eles ficaram como quem sonha. Ficamos. Homem se alegra com cada coisa boba, né?
o nosso time passa classificado nos pênaltis, no sufoco, e a gente fica todo bobo, todo bobão. Imagina você experimentar algo que visivelmente só o Senhor poderia ter feito, quando ninguém mais esperava, contra todas as expectativas, contra todos os diagnósticos. E o Senhor operou de uma forma tão maravilhosa. Essa ação poderosa de Deus provocou em todo o povo grande e incontrolável alegria. Versículo 2. Então a nossa boca, agora aqui do Salmo 126, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmãos, quando o salmista fala que a boca se encheu de riso, ele não está falando de gargalhadas, apesar que, muito provavelmente, o que mais havia era gargalhada naquele momento. Mas a boca cheia de riso é quando você não consegue conter o teu sorriso, quando você não consegue se conter de alegria. Você segura a voz, a boca assim, ó. Segura para você não dar uma gargalhada na hora mais imprópria. Você já passou por isso? O salmista está dizendo que era assim que eles estavam. A boca cheia de riso. Eles não conseguiam se controlar de tanta alegria. Essa ação surpreendente de Deus resultou em completa alegria na vida dos seus filhos. E o resultado final, o salmista lembra que o nome de Deus foi glorificado. A partir do versículo 2, parte B, versículo 3, diz assim: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vejam que maravilha. Segundo esse texto, os vizinhos de Israel, vendo tudo que Israel tinha vivido, vendo que Israel ressurgiu na história, os vizinhos, nações pagãs, concluíram que somente Deus podia fazer tal coisa. Reconheceram que ninguém mais, senão o Senhor, poderia fazer um milagre tão grande. Eram os vizinhos, pessoas sem compromisso com o Senhor, pessoas que adoravam outros deuses, gente pagã, mas eles foram obrigados, não por força ou por violência, mas eles foram obrigados, pelo que eles testemunharam, a reconhecer que o Deus de Israel estava fazendo coisas grandes. Grandes coisas fez o Senhor por eles, era o que os vizinhos diziam. Aí os judeus replicavam e respondiam, é verdade, ou na nossa versão, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Assim termina a primeira parte desse salmo, com o autor olhando para trás e encontrando razão mais do que suficiente para alegrar-se, para uma alegria verdadeira. Agora vamos para a segunda parte e vamos aprender como o salmista também incentivava a sua alegria olhando para o futuro. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece uma contradição, não é? Você pensou nisso quando leu? No início, olhando para o passado, o autor disse, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Agora aqui, no versículo 4, olhando para o futuro, o autor diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Afinal, já restaurou ou não restaurou? O Senhor já tinha restaurado a sorte deles ou não? Irmãos, uma boa explicação aqui é que faz muito sentido, olhando para a história, é que depois que o povo teve a sua sorte restaurada e voltou do cativeiro, preste atenção, apesar de toda a alegria, o que eles encontraram pela frente foram grandes desafios, lutas e tribulações. A libertação do cativeiro por si só não significa paz completa para o resto da vida, pelo contrário. Retornar para a Terra Santa era encarar grandes desafios. Primeiro, Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava fragilizada, os muros tinham sido destruídos. O templo do Senhor, o local da habitação do Senhor, tinha sido destruído. O primeiro grande desafio era reconstruir a cidade. Inimigos rodeavam, inimigos habitavam já naquela região.
Então o povo de Deus sabia que o Senhor restaurou sua sorte de forma maravilhosa, mas ainda havia muitos milagres para o Senhor fazer. As lembranças das grandes obras de Deus e as expectativas pelas grandes obras de Deus eram os dois sentimentos que, que dominavam o coração de cada judeu. É como se eles dissessem o seguinte: o Senhor que restaurou a nossa sorte permanecerá restaurando a nossa sorte. Nós já fomos frutos da mão poderosa de Deus agindo em nosso favor, mas nós dependemos que as mãos poderosas de Deus permaneçam agindo em nosso favor. Por isso, depois de louvar ao Senhor pela restauração que eles já tiveram, agora no versículo 4, eles oram pela restauração futura. Seguindo, então, o autor usa duas figuras de linguagem para pedir essa restauração futura. Primeiro ele faz uma metáfora geográfica, né? Aqui no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Neguebe era um deserto situado ao sul de Israel. No período de seca, no verão principalmente, o deserto fica seco, ao ponto da terra ficar rachada. Já viu essas imagens? Normalmente, onde passa um rio, onde um terreno que é alagado, quando ele seca, a terra fica rachada. Pois bem, esse é o deserto do Neguebe. Mas quando chove, mesmo em montanhas tão distantes, as águas fluem para essa região e formam-se rios, riachos, aonde antes era deserto. Está compreendendo a analogia? O salmista está falando exatamente isso. Senhor, a terra está seca, a terra está árida. Apesar de já termos tido a nossa sorte restaurada, estamos numa terra seca. Dependemos que o Senhor restaure a nossa sorte como as torrentes no deserto do Neguebe. Em segundo lugar, a segunda analogia foi mais agrícola, né? Aqui no versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A analogia, a metáfora utilizada pelo salmista aqui agora é essa. Fala assim, Pai, nós estamos numa fase de semeadura. É uma fase difícil, de dores e lágrimas. Mas nós confiamos que essa fase passa. Vai chegar um dia que nós iremos colher o fruto, o resultado, o produto desses dias difíceis. Mas o que mais me chama a atenção aqui é como o salmista é extremamente realista ao se referir à caminhada, à peregrinação cristã. Ele diz, irmãos, que a semeadura é com lágrimas. Ele diz que o andar é com choro. Seria muito mais popular se ele dissesse o seguinte, que a alegria, que a semeadura é com cânticos e a caminhada é apenas com festa. Seria muito mais fácil se ele simplesmente dissesse o seguinte, pare de sofrer. Com Jesus não tem sofrimento. Na caminhada cristã não há lágrimas. Na caminhada cristã não há choro, mas não é isso que ele diz. O que o texto nos garante é que a semeadura é debaixo de lágrimas, tal como a peregrinação ou o andar é debaixo de choro. Preste atenção, em nenhum momento isso contradiz com a alegria de ter sido livrado do cativeiro, não. O autor desse salmo já tinha aprendido que na vida de um servo de Deus, as gargalhadas e as lágrimas andam juntas. O júbilo e o choro se misturam. Nós não podemos escolher apenas um desses elementos para nos acompanhar durante a caminhada. Ambos, alegria e lágrima, sempre estarão presentes na caminhada, na peregrinação dos filhos de Deus, às vezes ao mesmo tempo. É mentira quem te promete só alegria. É mentira também quem te promete só lágrimas. É mentira. Alegrias e choro. Lutas e vitória.
Esse ano eu estava em casa, no dia do meu aniversário, comemorando um bolinho do meu aniversário, no dia 28 de fevereiro. No meio da nossa felicidade, chegou a notícia que uma de nossas irmãs perdeu o pai. Lembra disso? Quando daqui a pouco chega a notícia que um de nossos irmãos perdeu a avó. No dia seguinte, tínhamos o aniversário do Álvaro. Foi o Álvaro que fez aniversário pela manhã? Me lembra, amor? Dia 28, 29. Tem alguém fazendo aniversário lá? Antônia? No dia seguinte, a gente estava no aniversário da Antônia pela manhã. Eu saí do aniversário da Antônia para realizar 2 sepultamentos. Que loucura! Em um momento a gente está feliz da vida, celebrando a Deus, cantando parabéns para você, e no instante seguinte, estamos enxugando as lágrimas de irmãos que estavam se despedindo, de gente muito querida. Eu entraria em parafuso se alguém tivesse, se eu acreditasse nessa história que seria somente alegria, somente conquista, somente júbilo, somente celebração. Mas a gente percebe, não apenas aqui no Salmo 126, irmãos, mas por toda a palavra de Deus nos garante que a caminhada cristã é regada a alegria e lágrimas ao mesmo tempo, a cânticos e a choro ao mesmo tempo. Teremos abundância de alegria, mas também teremos abundância de lágrimas durante toda a nossa peregrinação. Porém, no final, essa é a certeza que nós temos, porque a palavra de Deus nos garante, no final, o choro termina, a alegria não. Versículo 5, 6, mais uma vez, os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se eu fosse resumir esses 2 versículos em uma única frase, seria o seguinte: fique tranquilo, no final será só alegria. No final será só felicidade. Assim termina o Salmo 126. E nós aprendemos que quando nós, hoje, olhamos para o passado, e agora eu estou falando da gente mesmo, eu e você, quando nós olhamos para o passado, para o que o Senhor já fez na história em favor de cada um de nós chegamos à mesma conclusão do autor do Salmo 126. Isso porque nós também fomos libertos de um cativeiro. Efésios capítulo 2, não precisa abrir, você pode conferir depois. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos cativos, que nós éramos escravos. Só no capítulo 2, nos primeiros versículos de Efésios, diz que nós éramos escravos desse mundo, nós éramos escravos do que a Bíblia chama de o príncipe da potestade do ar. O que é isso? Imagina você. Éramos escravos do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos escravos das inclinações de nossa carne, éramos escravos do pecado e éramos escravos da vontade da carne e dos pensamentos. Pior do que escravos, como Israel na Babilônia, nós também estávamos mortos. Os irmãos compreendem isso? Mas da mesma forma que o Senhor mudou a sorte de Israel, ele também mudou a nossa sorte. Assim como ele livrou Israel do cativeiro, arrancando-os da sepultura, ele também nos livrou de nosso cativeiro, nos arrancando de nossa sepultura. Em última instância, as profecias de Ezequiel 37 estão falando da gente, de nós. Nós é que éramos assim. Nós que estávamos em um estado irremediável de morte. O pecado lançou toda a humanidade em um estado de morte. O pecado criou não uma brecha, mas uma ruptura definitiva entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo nos garante que a humanidade e o Senhor tornaram-se inimigos. Sabe a seriedade dessa palavra? Estávamos mortos diante de Deus. Ah, meus irmãos,
Apenas para a gente comparar, fazer um comparativo entre Israel e Ezequiel 37:12, falando de Israel, e Efésios 2:4 e 5, onde o Senhor fala da gente. Abra a tua Bíblia em Efésios 2:4 e 5. Eu vou ler Ezequiel 37:12 e nós iremos ler juntos Efésios 2:4 e 5. Vou esperar você abrir. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Encontrou? Preste atenção aqui em mim agora. O que está escrito em Ezequiel 37:12. Portanto, profetiza e diz eles: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vamos ler o que diz Efésios 2:4 e 5, todos juntos? Mas Deus, cadê tua voz? De novo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que maravilha! Até o versículo 3 de Efésios 2, o apóstolo Paulo explica como era o nosso estado de morte. Para ninguém achar que era apenas uma analogia, uma metáfora, uma figura de linguagem sem sentido, Paulo deixa claro que nós vivíamos apenas sob a influência do mal, inclinados para o pecado, não conseguíamos nos livrar desse corpo pecaminoso e as nossas melhores obras não eram suficientes para nos garantir, para nos justificar diante de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, ó, quando Jesus ressuscitou, vocês também ressuscitaram. Deus fez com vocês o que ele fez com Israel em Babilônia. Abriu a sepultura e arrancou vocês da morte. Percebam que já temos motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos também. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos livrou do cativeiro, ele, o Senhor, abriu a nossa sepultura e nos arrancou da morte. Não éramos merecedores da salvação, mas ele nos salvou. Nós merecíamos a morte eterna, mas ele nos deu vida. Éramos escravos do pecado, vivíamos com medo da morte. Nossas melhores obras eram insuficientes para nos garantir vida eterna, mas o Senhor teve misericórdia de nós, ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, como Paulo disse, e nos chamou para perto dele, nos reconciliou com o Pai. Ele nos amou, nos arrancou da sepultura, perdoou nossos pecados, nos livrou da santa ira de Deus e nos adotou como filho. Hoje também, irmãos, nós podemos dizer exatamente a forma que o salmista falou: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí a gente confirma, é verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não porque a nossa alegria depende de algo passageiro. Pelo contrário, às vezes está tudo ruindo, às vezes está tudo caminhando mal. A nossa saúde não é a que a gente desejava, o nosso emprego não é o que a gente desejava, está tudo indo de mal a pior, mas nós nos lembramos de quem nós éramos quando Ele nos encontrou. O nosso estado, onde estávamos quando Ele nos encontrou, o que nós merecíamos quando Ele nos amou. Como não se alegrar? Temos motivos mais de suficiente para nos alegrarmos diante do Senhor. Mas nós também não nos alegramos apenas olhando para o passado. Como o salmista fez, também encontraremos alegria verdadeira olhando para o futuro. Queridos, o Deus que já restaurou a nossa sorte ainda tem uma grande obra para completar. Você compreende isso?
O Deus que já restaurou a nossa sorte ainda tem uma obra para finalizar em nossa vida. O Deus que já restaurou a nossa sorte ainda mudará definitivamente a nossa história. Hoje, os filhos de Deus vivem em uma tensão. Vivemos em uma fase da história que a teologia chama de já e ainda não. Já ouviu essa expressão? Já e ainda não. Isso significa que nós já vivemos no reino do Senhor, mas ainda não gozamos da plenitude desse reino. Significa que nós já somos salvos em Jesus, mas ainda não gozamos da plenitude da salvação. Vivemos nessa expectativa, vivemos nessa tensão. Já estamos salvos, mas ainda não gozamos do que está preparado para nós na eternidade. Isso porque o Senhor apenas começou a libertação do cativeiro, arrancar você da sepultura, te dar vida quando você estava morto, perdoar os seus pecados. É apenas o início de uma obra que ele ainda está completando, que só vai ter fim, só vai terminar quando o Senhor surgir nas nuvens, cheio de glória e poder, para nos arrancar desse chão, definitivamente. A Bíblia nos garante isso, independente de você crer ou não, que a qualquer momento, meus irmãos, a qualquer momento, o nosso Cristo retornará em glória. Ele prometeu que voltaria para nos buscar e ele jamais falhou em suas promessas. Aí essa obra que começou com a libertação do cativeiro vai ter um fim, vai ser completa, definitivamente. Ah, irmãos, quando esse dia chegar, a Bíblia garante que ele eliminará para sempre todo choro. Quando esse dia chegar, ele nos dará alegria completa, perfeita e eterna. Viveremos para sempre diante do Senhor, viveremos para sempre diante daquele que é a única fonte de alegria eterna. Diante dele não haverá choro, não haverá dor, não haverá despedida. Essa oscilação que nós vivemos, essas fases da vida, ao mesmo tempo alegrando e chorando, festa e luto, ao mesmo tempo, isso não existirá mais. Sim, será um dia aterrorizante para muitos, mas para os filhos de Deus será um adorável dia de santa alegria. Santa alegria. 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16, eu vou ler para os irmãos. 1 Tessalonicense 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha que maravilha. O Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa! Palavras de Paulo, mas temos palavras de Jesus a esse respeito também. Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 27, diz assim, Marcos 13, 24 ao 27, diz assim, mas naqueles dias, Jesus falando, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra e da extremidade do céu. Que maravilha! Toda a nossa tristeza, preste atenção nisso, toda a nossa tristeza é potencializada quando falta em nós a certeza de que em breve Jesus aparece para pôr um fim a essa história. No teu lugar eu estaria triste também. No teu lugar eu ficaria desesperado também. É extremamente triste a vida de quem não tem essa esperança. Extremamente triste. Essa semana nós fomos visitar uma família enlutada, os amigos.
Estava eu e Tati, eu nem comentei com a Tati depois, mas o que a gente pôde observar, como é triste. Como é triste a vida de quem não tem uma teologia, uma doutrina sólida sobre a eternidade num momento como esse, né? As pessoas frequentam uma igreja há décadas, mas infelizmente não tem uma doutrina sólida a esse respeito. Uma igreja batista. Estou falando mal de outra igreja não, tá? Frequenta uma igreja batista há décadas, mas compreensão zero sobre esse momento da vida. Sobre tristeza, sobre luto, sobre eternidade. Queridos, é ter a certeza que o nosso Deus permanece regendo a história, que nós não somos reféns do acaso, e que a qualquer momento Jesus vai dar um basta nisso, é mais do que motivo suficiente para me alegrar em Deus. Eu preciso terminar com algumas aplicações. O tempo foi embora. Primeiro, pense em tudo de errado que você já fez. E o que seria de você se Deus fosse exercer apenas sua justiça? Eu acho meio insanidade crente clamando somente pela justiça divina. A justiça de Deus condena todos nós. Como eu disse, nossas melhores obras não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Pense nisso. Pense então das grandes consequências do teu pecado que o Senhor já te livrou. Olhe para a tua história, irmãos. Uma decisão errada, um passo em falso, uma iniquidade no coração. Quantas vezes, por pura misericórdia, o Senhor nos livrou das consequências, não é do mal da humanidade, não, das consequências de nossos próprios pecados. Israel, na Babilônia, estava sofrendo as consequências dos próprios pecados. E o Senhor a encontra lá nesse lugar de penitência e arranca-os dali. Exatamente como o Senhor já fez conosco inúmeras vezes, centenas de vezes, talvez. Pense nisso e alegre-se com isso. Medite mais no amor e no perdão de Deus. Nesse Deus amoroso ao extremo, que apesar de eu ser quem eu sou, ainda assim Ele escolheu me amar, escolheu te amar. Que motivo maravilhoso para alegrar-se. E por fim, olhe com expectativa para a grande obra que o Senhor ainda fará em sua vida quando Ele surgir nas nuvens. Medite de verdade naquilo que está reservado para você ao lado do Cordeiro Santo. Crie no coração expectativa pelo dia que o nosso Senhor, de fato, colocará um termo nessa história. Pense naquele dia, como diz Apocalipse, que toda lágrima do rosto Ele enxugará. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Que o Senhor cuidará de cada um de nós, estaremos em sua presença para sempre. Que maravilha! Esse anseio para encontrar-se com o Senhor deve mover cada cristão. Eu que venho de uma origem pentecostal, me lembro que não havia um culto que o pregador não falava da volta de Jesus. Hoje está fora de moda. Me parece que a gente está tão apegado a esse lugar que a gente nem quer sair daqui mais. Mas o cristão genuíno, aquele que entendeu a obra do Senhor em sua vida, ele anseia pelo momento que encontrará com Cristo. A qualquer momento isso vai acontecer. A qualquer momento ele virá ao nosso encontro, ou nós iremos ao encontro dele. Não sabemos quando. Vamos falar com Deus? Pessoal da música, por favor. Pai amado, muito obrigado por tua palavra aqui nesse lugar. Que a tua palavra encontre lugar, morada em nossos corações.
E ainda que algo tenha ficado obscuro para a gente em algum sentido, que o Espírito Santo nos faça entender. Que o Espírito Santo grave essa palavra em nosso coração, para que de fato tenhamos a partir de hoje grandes e verdadeiros motivos para nos alegrarmos. Que o Espírito Santo não nos deixe esquecer do que o Senhor já fez por nós, mas também que o Espírito Santo não nos deixe perder essa expectativa pelo que o Senhor ainda fará por nós. É crendo no que o Senhor fez e no que o Senhor ainda fará que nós encontramos alegria em nossa peregrinação, Pai. Põe essa expectativa ardente em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.